E o tema Jimmy Cliff desta noite é sucesso no direito. Ou o direito de fazer sucesso que todo mundo tem. Mas especificamente é o sucesso na carreira de advogado. Nós estávamos conversando antes do programa, as coisas mudaram, as décadas vão passando, a tecnologia aparece, novos meandros do direito vão surgindo, o direito digital, por exemplo, eu não tinha. Não estou falando que no começo do programa era tudo por telefone. O que era digital naquela época? Nada. Hoje em dia nós temos absolutamente tudo. Eu sempre falo, vai chegar a época que toca o celular, você diz alô, uma imagem holográfica da pessoa aparece na sua frente. E se bobear, você vai poder dar a mão. Fala, opa, como é que está você? Tudo bem? Onde você está? Ah, no Alasca. Tá frio aí. Vai ser assim, vai ser assim. Bom, ótimo. Ruim, talvez, porque nós poderemos ser localizados a qualquer hora do dia ou da noite. Por favor, a tecnologia tem as duas pontas. Nós estamos recebendo para desvendar todos esses supostos mistérios de como um advogado recém-formado, ou mesmo aquele, não tem idade, você pode estar advogando há 20, 30 anos, fala, vou enveredar para uma outra ramificação. É por aqui mesmo. Nós estamos recebendo com muito prazer o doutor Anis Kfouri Júnior, advogado especialista em direito tributário. Jimmy! Obrigado, doutor Anis, pela presença. Muito obrigado. O doutor Anis acaba de escrever um livro, já eu mostro para vocês exatamente sobre o sucesso na arte de advogar. E estamos recebendo também a advogada e sócia do escritório Giuliani Advogados, a doutora Andrea Giuliani Negrisolo. Palmas para a doutora Andrea. Obrigada. Sempre muito simpática, muito solícita. Obrigado pela presença. Vamos começar mostrando o livro do Dr. Anis Kfouri Júnior, Sucesso na Arte de Advogar. E você, Carol, se puder dar uma clicada para que vire uma foto para que nós possamos usar no decorrer do programa todo. Isso é muito interessante. Doutor Anis, nesse primeiro bloco, eu sempre gosto de dedicar aos convidados em geral. Logicamente que eles estão sempre ligados ao tema, mas antes de mais nada, eles são pessoas. Como eles chegam nos patamares que estão hoje em dia? O doutor Anis Kfouri sempre quis ser advogado, o que você fazia antes, o que rolou na infância, porque você está, doutor Kfouri, no arquivo confidencial. Não está não, é brincadeira, viu? Olha, Darcy, em primeiro lugar eu quero cumprimentar, parabenizar, porque o teu programa é fantástico e você recebe todo mundo com esse bom humor, com essa alegria. Eu acho que essa é uma das regras do sucesso, a gente fazer aquilo que gosta com amor. Eu queria aproveitar, cumprimentar o telespectador e agradecer a oportunidade de compartilhar esse momento e de fazer esse convite. Mas você falou da origem da carreira, como surgiu a minha paixão pelo direito. Na verdade, Darcy, o meu pai era advogado, mas faleceu muito cedo. Poxa. Ele faleceu, eu tinha em torno de 10 anos. Mas eu, desde criança, via que ele ajudava muito as pessoas. E eu via que a profissão do advogado, ele podia influenciar a vida dos outros. Ajudando, dando a mão, contribuindo em casos que era extremamente complicado. E era curioso, porque na época eu pegava o paletó dele, ainda criança, e saía, Darcy, andando pela... André está aqui, inclusive. Eu punha o paletó do meu pai e saía andando pela casa. E parava na porta da cozinha com a minha mãe e dizia, mãe, eu vou ao fórum. Porque eu via o meu pai indo ao fórum e eu punha isso, acreditava. Falava, não, eu vou ao fórum. Eu ia para o meu quarto e no meu quarto eu tinha uma escrivaninha. Então eu comecei muito a admirar esse trabalho da advocacia desde criança. O que eu coloco no livro, e uma das dedicatórias do livro é o meu pai falecido, porque com ele eu não aprendi nenhuma lição de direito, mas eu aprendi o amor pela advocacia. Com ele eu fui votar nas eleições da OAB quando tinha, muito criança, 8 anos, eu queria entender como era, eu via, ia no escritório. Então essa paixão, essa fagulha que ficou depositada no coração da gente sobre a profissão do advogado, vem de berço. Eu primeiro vi o advogado como filho, depois eu vi o advogado como familiar, depois meu pai faleceu, eu virei bancário, segui carreira em banco, mas sempre com o sonho de voltar para a advocacia. E quando eu vi um advogado, era até curioso, eu vi alguém que era advogado e falou, o senhor é advogado? Meu pai foi também, como que é? E eu queria de alguma maneira me aproximar nessa profissão. Esse chamamento é que é importante, né? Quando a pessoa realmente gosta daquilo que quer fazer, né? Isso sem dúvida nenhuma. Você sabe que uma das coisas que eu acho que é muito bacana e uma das regras que eu falo para o sucesso é a gente fazer com amor aquilo que gosta. A advocacia é uma profissão muito nobre. Para um colega nosso se formar, ele tem um estudo muito longo de 5 anos.
depois disso ele tem um exame de ordem. O que nós precisamos, Darcy, eu tenho falado muito isso, é primeiro, apoiar esse colega no seu trabalho, no dia a dia, porque não é fácil. E mostrar a todo telespectador, ao cidadão brasileiro, qual é a importância do advogado. Porque nos últimos anos tem se criado uma falsa impressão de que a sociedade, o advogado é dispensável. E isso gera um prejuízo ao cidadão. E isso interessa ao Estado, porque acaba violando direitos da população, Darcy. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu te dou um exemplo muito pontual. Nós tivemos um caso relatado por um colega que milita na área previdenciária e ele buscou um colega, advogado, para orientá-lo sobre tudo o que precisaria. E agora a legislação mudou e disseram que não precisa mais da figura do advogado, ele pode ir direto. E ele tinha a opção de ir com o advogado e sem. E aí ele buscou o seu advogado e falou, olha, meus honorários 20%, que é um horário perfeito porque tem muito trabalho, tem um trabalho intenso do advogado. Ele falou, não vou gastar, eu vou economizar. E aí começa o prejuízo, porque ele foi direto, sem a participação de um advogado, e ele recebeu R$3.000 e achou que tinha economizado R$600. Ele falou, olha, ganhei R$600. Na verdade, ele tinha direito a R$30.000 e ele perdeu R$27.000. Achando que ganhou 600. Imagina. Por quê? Porque não tinha alguém que conhecia a legislação, que pudesse orientá-lo. E muitas vezes o Estado diz, vá sem advogado. Por quê? Porque o Estado quer ser bom com você? Não. Porque para o Estado é melhor. Claro. Quando você tem um advogado, o advogado briga pelo seu direito. O advogado, muitas vezes, ele se indispõe com as autoridades para defender o direito do seu cliente. E quando o sujeito vai sozinho, ele não tem essa orientação. E aí ele assina um documento, ele se obriga ou deixa de receber aquilo que tem direito. Doutor André, a sua origem é basicamente também de amor pela advocacia. Aliás, só complementando o que o doutor Ani estava dizendo, esse respeito tem de a ver com todos os profissionais também. A gente pensa que sabe, eu não sei trocar um corinho de uma torneira, capaz de eu inundar a casa, não é? Agora, tem de chamar as pessoas especializadas. Por quê? Qual é a definição do especialista? Ele já enfrentou tanta dificuldade, ele já bateu tanto a cabeça, agora ele sabe se é para a direita, se é para a esquerda, que ele sabe que não pode ultrapassar no muro, tem que passar pela porta, não é? É essa orientação que todo o jovem, principalmente em qualquer atividade, tem de aprender. Não é? Saber ouvir sempre os mais antigos, não por nada, é porque eles acumulam uma experiência fora do currículo, não é? E a doutora, eu vejo que ela gosta da profissão também. Eu gosto da profissão, com certeza, mas totalmente, diametralmente, totalmente diferente do que o Anis teve como experiência, né, de vida. Na minha família, ninguém é advogado. Então, eu nunca tive como você teve com o seu pai, um espelho para padronizar ou para demonstrar como que era a carreira, como é que funcionava isso. Nunca. Não tem tio, não tem primo, não tem ninguém na minha família que é advogado. E eu entrei para a faculdade de Direito por uma indicação do meu pai, porque eu queria fazer educação física, eu queria fazer arquitetura, administração, mas de repente ele fala, por que você não faz Direito, minha filha? Eu falei, Direito? Por que Direito? Não sei nem o que é um fórum, nunca fui. Não, porque justamente a gente pode ajudar as pessoas, o advogado ele sempre se posiciona na defesa dos interesses de terceiros. Na nossa empresa, se acontecer algum problema, para quem que a gente vai se apoiar ou vai perguntar, ou quem nós vamos confiar? Porque a questão do advogado tem muita questão de confiança. Eu tenho um advogado de confiança para te indicar, mas o que é confiança? É aquele advogado que faz o trabalho da forma mais correta possível. E, diferentemente do Anis, na verdade, eu tinha um preconceito com os advogados, porque o único case da minha família foi de uma tia minha que ela tinha um advogado que só atrapalhou a vida dela. Então, para mim, a barreira de ser uma advogada foi ter que quebrar esse preconceito e buscar realmente uma profissão super bacana para quem está começando a carreira agora. Abre muitos caminhos, muitas possibilidades. Então, eu acho que quem quer realmente seguir o ramo do direito tem, sim, muita chance de ter sucesso. Há quanto tempo a doutora advoga já, André? Eu passei no exame da ordem em 2001, pois é, 2001. Então, fazendo contas aí, já vai dar mais ou menos 15 anos, né, de carteira da ordem. E com escritório próprio há 13 anos. Então... Com jovens advogados também no escritório? Todos. Eu sempre procuro, assim, acho que a gente tem um pouco mais de afinidade com advogados jovens, recém-formados, porque eu acho que a gente tem que dar oportunidade para quem está se formando, né? Quem está no 5º ano ou no 4º ano já começa no escritório. E os advogados que estão no escritório hoje já são sócios, quer dizer, advogados não, vamos falar bem a
palavra certa, advogadas. Porque meu escritório só trabalha mulheres. Ah, sim? Só. Puxa. Eu já vou fazer um protesto, já um preconceito com nós advogados, viu? Aliás, o mundo está mudando tanto. E eu vou dar um testemunho aqui do trabalho da Andréia, e isso eu acho que é legal, viu, Darcio? Aliás, o mundo está mudando tanto, e a Andréia, em 2006, nós conversávamos isso nos bastidores. Em 2006 eu propus, fui coordenador da área de novos mercados de trabalho na advocacia na UAB. E em 2006 nós fizemos uma feira, eu propus a criação de uma feira para geração de emprego para o advogado. Muito interessante. De orientação profissional, para que os escritórios que tivessem, os seus escritórios pudessem contratar, para as pessoas enviarem currículo e para se fazer parceria. E a primeira ideia, o primeiro projeto aconteceu em 2006 e foram mais de 2.000 pessoas. E em 2009 nós replicamos, deu muito certo, foram 15.000 pessoas no AMB. E eu estava conversando com a Andréia aqui e a Andréia fez parte da primeira feira. O escritório dela esteve presente lá, orientando os jovens, recebendo a contratação. Então, portanto, é alguém que, sem dúvida nenhuma, dignifica a advocacia, tem uma visão de futuro e realmente tem essa paixão. É o que eu falo, você falou do advogado, né? Que às vezes você tem uma impressão. Nós temos 350.000 advogados no estado de São Paulo. Eu costumo dizer só uma coisa rapidamente. Quando um cachorro morde a perna de alguém, é um fato normal. Quando alguém morde a perna do cachorro, vira notícia. O fato é que desses 350.000, 349.999 trabalham diuturnamente, sábado, domingo e tal. E às vezes quando um colega desvia disso, ele causa um dano muito grande. Por isso que nós temos sempre essa visão de trabalhar o sucesso do colega, de conduzi-lo, de orientá-lo, porque sem dúvida nenhuma nós somos exemplo para essa nova geração que está chegando. E eles são o nosso exemplo, porque são o futuro da nossa profissão, né? Sim. Com certeza. Mas eu acho que devia ter uma vaga para homem lá também, você não acha? Nós vamos pleitear. Na esteira do que os doutores estão dizendo, nós não podemos deixar de alertar vocês que no próximo bloco nós vamos passar para vocês um levantamento que foi feito por 200 escritórios de advocacia, elencando as prioridades do futuro. Vai ter o 5º lugar, o 4º lugar, o 3º lugar, o 2º lugar, o 1º lugar. E eu não poderia deixar também de homenagear o Teatro Tuca, onde eu estudei, lá na Rua Monte Alegre, pelos seus 50 anos de Tuca, que é o Teatro da Universidade Católica, um local sagrado, digamos assim, não só para o direito, como para outras vertentes dos estudos, não é? E mandar também um forte abraço para o meu ex-professor, Dr. Michel Temer, atual vice-presidente da República, que foi o professor catedrático do curso de pós-graduação em Direito Constitucional. Forte abraço e voltamos em seguida. E uma coisa que eu aprendi e não deixo passar nenhuma oportunidade de falar. O nosso dever, doutores, é lutar pelo direito. Mas cada vez que encontrarmos o direito em conflito com a justiça, lutemos pela justiça. Já já vamos voltar. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. A gente, no começo do programa, nós temos aqueles 5 patrocinadores de classe, de categoria, de estirpe. A égide comercial dedicada a 5 patrocinadores que passam por um crivo do nosso departamento comercial, principalmente o item de confiabilidade. Além desses 5 patrocinadores oficiais, nós temos um totalmente au concurso. Nossa, Darcio, parece a Carla Bruni falando au concurso, au concurso. Por quê? Porque pelo seguinte, porque ele está conosco, esse patrocinador que eu vou falar agora, há 11 anos e 5 meses, desde o primeiro programa. E olha que hoje é o programa 2412. Eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Vocês querem conhecer a loja? Vejam, ela é todinha de vidro temperado. A loja como um todo é uma vitrine. A loja como um todo é um showcase. Dentro, centenas, milhares de artigos maravilhosos e diferenciados. Quer conhecer mais de perto? Então me dê sua mão com todo respeito, claro, cuidado com o degrauzinho aqui. Venha, venha, venha comigo.
Aproveite, quando você for dar um pulo na LL, vá com uma amiga, passe uma tarde, uma manhã deliciosas lá na LL. Tem as consultoras, você chega lá e fala, olha, o meu lobby é tal cor, eu tenho uma cadeira cinza, que tipo de mesinha eu coloco? Tem tudo lá, que tipo de enfeite eu uso? Vai tomar um cafezinho, um chazinho, marque bem na sua agenda. LL Presentes, a loja Coqueluche já faz tempo. É chá de cozinha, lista de casamento, batizado, chá de nenê, chá de bebê, chá de tudo. Olha, tem absolutamente de tudo. Marque, mas marca bem marcado mesmo. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Vamos prosseguindo com o nosso programa de hoje, cujo tema é sucesso no direito, recebendo com muito prazer o doutor Anis Kfouri Júnior, advogado especialista em direito tributário, e a doutora Andréa Giuliani Negrissolo. Vamos falar um pouquinho do livro, doutor Anis, o que o fez pensar sobre e se preocupar principalmente no sucesso na arte de advogar. Darcio, eu tenho uma visão de que o sucesso de cada advogado é o sucesso da advocacia e o sucesso da cidadania. Quanto mais nós ajudarmos o nosso colega a ter sucesso profissional, certamente quem vai ser mais bem atendido é a sociedade e automaticamente nós vamos ter uma defesa da Constituição. Então, essa proposta, esse livro, nasceu de muitas palestras que eu faço há mais de 10 anos na OAB, voluntariamente, faço em faculdades para estudantes de direito, e aí alguns me motivaram a escrever um livro sobre sucesso. Eu confesso que no começo eu achei que não gostei, porque eu achei que quem sou eu para falar de sucesso seria um pouco pedante, não é do meu jeito, eu não sou isso. E eu fui pesquisar o que era sucesso. Falei, o que é alguém para dizer o que é sucesso? E como que nós podemos ajudar as pessoas? E aí o sucesso, é o que eu digo no livro, sucesso é diferente para cada um. Sucesso, Darcio, é você chegar aonde você objetiva. Para alguns, sucesso é montar o seu escritório. Para outros, sucesso é passar num concurso público. Para outros, sucesso é virar professor e poder lecionar e construir uma carreira acadêmica. Mas para cada um chegar nesse sucesso, tem algumas regras que são básicas. E eu fui trazendo um pouco da minha experiência, um pouco daquelas ansiedades que eu passei como jovem advogado, dos momentos que eu passei quando eu fui presidente de comissão de formatura, em que a gente sonhava em fazer o exame de ordem, em preocupação com o futuro. Quando você ia ao fórum com o paletó do papai, quando eu ia com o fórum com o meu pai, era a cozinha. Quando eu andava com ele, os primeiros passos que eu dei na advocacia, era um momento de insegurança. Como que eu vou começar? Como que eu vou negociar os honorários? Então, a ideia do livro foi orientar todos os colegas trazendo experiência. Então, por exemplo, algumas coisas que eu digo, você falou em mercado de trabalho. Nós temos hoje no direito mais de 40 novos mercados de trabalho que faltam ainda profissionais qualificados. Existem muito mercado. E o que a faculdade de Direito faz é que ela forma muita gente para atuar no direito civil, penal e trabalhista, que são áreas tradicionais, áreas clássicas e que já tem uma grande demanda, que já tem, aliás, uma grande oferta, porque já tem muitos bons profissionais que atuam, enquanto áreas novas faltam profissionais. Então, o que nós precisamos? É uma bandeira e um trabalho que eu tenho feito há mais de 10 anos na OAB, reposicionar a advocacia pelo desequilíbrio. Tem muita gente de um lado do barco e faltam profissionais do outro. Então, eu apresento no livro 40 novos mercados de trabalho, você falou direito eletrônico, direito ambiental, Darcio, alguns anos atrás ninguém comentava. Direito ambiental era o mico-leão dourado. É o classificado número 1 aí. Né? Já é uma tendência. Não me fure essa lista, por favor. Então, assim, existem essas tendências dos novos mercados. E falo também do desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes, como lidar com a pressão? O advogado lida com prazo, com a necessidade do cliente. Quais são os mecanismos para ele fazer uma pesquisa jurídica e para ele defender uma tese, formas de argumentação? São algumas das coisas que eu quero perguntar ao Jimmy Fontana, primeiro a todos vocês do Controle Geral, se o anjo da guarda das noites das pessoas, que tem gente que tem um colchão, o doutor André, há mais de 15 anos, desde que casei com a Junta, nós dormimos no mesmo colchão. É tanto amor, mas é tanto amor... Tanto fungo. É tanto ácaro também. Tem até jacaré. Então, não pode, gente, não economize no colchão que é furada. Tanto é que hoje em dia existe o anjo da guarda. Colchão e travesseiro, hein? Vocês querem conhecer o anjo da guarda? Ele não é aquela figura que a gente pensa, aquele anjinho, nós temos uma voz grossa, ele é alto. O anjo da guarda é diferente. Fala, anjo da guarda. Márcio Arruda e amigos do Show Mais. Eu sou o Roberto, da Santos Sonho Colchões. E este mês, a Santos Sonho Colchões vai estar oferecendo
um colchão maravilhoso para sortear aí no programa. Veja bem, é um colchão Portucali da Polo Espuma, um colchão com molas individuais ensacadas, quando mexe de um lado, o outro não sente. Esse colchão também tem viscogel, que deixa o colchão mais fresco no verão, e nós vamos estar sorteando o colchão e box, tá? Um conjunto de 1,38, e aguardem que no final do mês eu vou estar aí para estar sorteando esse colchão com vocês. Ok, anjo da guarda. Atenção, Jimmy Fontana, para o rufar dos tambores a hora que eu pedir. Por favor, Jimmy, vamos agora começar a apresentar esse levantamento que foi feito pela OAB São Paulo, ouvindo 200 escritórios MUST em todo o território nacional, para ver os setores mais promissores na busca de sustentabilidade e também de novas tecnologias. Então, a parada de sucesso para o futuro advogado aponta o 5º lugar. Com 13% direito digital. Doutora Andréa, como é que faz, né? A moçada já vem preparada para isso, tem aqueles que têm tendência, porque tem gente que é nova e não é muito ligada, porque precisa gostar de computador, precisa gostar de um montão de coisa. Eu faço, por exemplo, trivial no computador, não é? Agora começa a ter que escola aqui, cola lá, leva para lá, e PDT, PDV, PV, eu já chamo alguém. Já torra a minha paciência, eu não estou preparado para isso. Como funciona no escritório com as novas cabeças pensantes? É engraçado que, passando as gerações, nós verificamos a geração X, geração Y, e cada vez mais essa geração parece que já vem por osmose com os conhecimentos técnicos mesmo da área de computador, na área digital. E eu acho que o direito digital, como você mencionou aqui, realmente, atualmente, ele é um dos direitos que tem uma gama de serviços e uma gama de trabalho muito grande. Porque e-commerce, hoje em dia, tudo se compra pela internet. Então, cada vez que você faz uma transação de e-commerce, uma compra ou venda, na verdade, devia existir um contrato, né? Porque você pode não receber o produto vem com defeito, enfim, não vem, não recebe. Então, é uma relação jurídica que tem que ser resguardada e o direito digital vem para isso. Propriedade intelectual de marcas, patentes, está muito ligada com o direito digital também. E, efetivamente, nas faculdades, essa matéria, acho que sequer é tratada. Ou tratada de forma muito ampla dentro do direito civil, né? Porque tudo se engloba praticamente dentro do direito civil. E, necessariamente, não é assim que deveria ser. Deveria ter algumas matérias mais a relação entre duas partes está acabada, né? Exatamente. Não se estuda como essa relação foi efetivada. Não se estuda, na verdade, assim, as questões mais práticas, eu acho. Né? Fica muito só na teoria, as questões mais práticas não são muito ainda regulamentadas, né? Tem o marco digital, mas ainda está muito incipiente, ainda não tem a sociedade não está muito engajada nesse assunto, então realmente tem um campo muito bom para explorar. E está indo rápido, de assinatura digital agora, é tudo digital. Sim. Você quer acrescentar alguma coisa nesse 5º lugar? Não, acho que é uma tendência do direito, nós temos aí demandas. E a Andréa colocou uma coisa fantástica, porque tem gente que acha que a parte digital só é para atender grandes multinacionais. E hoje, quando alguém tem problema no Facebook, na internet, com exposição de imagem dos familiares, o direito digital é uma área muito relevante. E um detalhe, você fez aí uma ponderação, que é uma crítica construtiva que eu tenho feito na OAB, mas eu acho que nós precisamos repensar, que é a questão do processo digital. Porque hoje nós tivemos um processo digital que é, na verdade, só a digitalização do processo. E o advogado, para peticionar, ele tem que fazer praticamente um curso de informática hoje, Darcio. De maneira que muitos colegas acabaram sendo meio que excluídos da informatização, porque os sistemas não se falam. Com certeza. E eu acho que nós precisamos melhorar a questão do processo digital, porque hoje, para um colega advogado conseguir fazer uma petição de você que nos assiste, está aqui a doutora André, me corrija se estiver errado, mas você tem que pegar um arquivo, salvar em PDF, quebrar ele, fazer o link, é uma dificuldade muito grande. Mas para o cidadão, ele acha que o processo digital é igual ao Facebook. Ele acha que nós advogados postamos a petição, o juiz curte, quer dizer, já deferiu a liminar. E compartilha. E compartilha quer dizer o compras. A publicação e compartilhar. Na visão do cidadão, quando ele contrata o advogado, ele diz assim, não, doutor, o processo é digital, é só entrar lá na internet, o senhor manda. Parece que é 2 minutos. Ele tinha que sentar com a gente e ver como funciona. Agora manda o arquivo. Tem que ser em Google, tem que ser no Chrome, tem que ser... É uma dificuldade. Então, assim, são desafios novos que a gente precisa enfrentar com agilidade. É o que você falou, tem que passar muito rápido e a informatização tem que vir para ajudar. Com 15% vem defender o 4º lugar, o setor de energia com
petróleo e gás. Jimmy, por favor. É tudo automatizado também. Por isso que às vezes... É engraçado, porque às vezes trava, às vezes trava, às vezes destrava. Aí tem aquele countdown, né? De 5, 4, 3, 2, 1. Então é assim. Você sabe que os aviões estão voando hoje em dia na base do computador. Na base do computador. A hora que acaba a bateria, eu vou te falar. É problema. E nesse setor de energia, doutores? Eu sou descendente de libanês com italiano. Se você falar de petróleo para mim, eu quero ver se eu acho algum parente que é dono de petrolífera para poder advogar nessa área. Mas, sem dúvida nenhuma, porque eu falo até no meu outro livro, no curso de Direito Tributário, o tripé do desenvolvimento é a energia, é comunicação e mão de obra. Então, você precisa da energia, da comunicação e dos combustíveis para qualquer atividade comercial. Então, são setores que têm uma regulamentação muito específica e que exigem um grau de especialização muito grande. Quando nós montamos a Coordenadoria de Novos Mercados, eu montei isso em 2004 na OAB, na Comissão do Jovem, nós pegamos cada área e montei um grupo para preparar os colegas advogados para uma oportunidade no mercado. Então, por exemplo, essa área de energia, essa área de petróleo, você tem regulamentação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, muito específico. Você tem as questões do uso dos combustíveis que são minerais. Área... E tem muita especificidade porque tem regulamentação. E aí, por tabela, você tem também um direito muito próximo, que é o direito minerário, porque você tira petróleo do subsolo, assim como água mineral. Muita gente não sabe. Outro dia eu dando uma aula, falei o seguinte: a água mineral que a gente compra no supermercado, na padaria, ela vem do subsolo. E pela Constituição, o subsolo pertence à União. Então, aquela água, você tem que pagar uma taxa extra, um royalties, para o governo federal. Então, eu falo assim, em vez de pedir água com... As minas enfrentam esse problema, as fontes, né? As fontes. Então, eu digo o seguinte: em vez de tomar água com gás ou sem gás, agora você toma água com royalties. Fica até chique. Fica chique. Custa mais caro. Peguei com royalties, por favor. Doutora Andréia, quer acrescentar algo nesse quarto lugar pertencente à energia? Não, Jimmy. Agora você se adiantou. Eu apenas repeti o tema. Eu acho que o doutor Anis já colocou bem colocada essa situação e, obviamente, a mídia está expondo isso, né? Nós temos uma crise energética no país. Então, toda a demanda que vai surgir de energia, como o pré-sal, por exemplo, ela vai surgir trabalhos, vai surgir fornecedores, vai surgir campo para trabalhar nessa parte, seja com contratos, seja com contratos de consumo de energia elétrica. Então, a própria transposição do Rio São Francisco, que vai criar mais fontes de energia hidrelétrica, enfim. Eu acho que é um campo muito próspero, mas muito difícil de trabalhar justamente pela falta de informação, mais uma vez. Então, o advogado tem que ir muito a fundo nessas questões. Como o doutor Anis disse, as regulamentações da ANEEL são muito específicas, é um mercado muito específico. E a parcela desse mercado que fica mesmo são com as grandes bancas. Então, são as grandes bancas que absorvem esses grandes mercados e existem, sim, profissionais que possam atuar do outro lado, ajudando as pequenas empresas que consomem energia ou que fornecem ou que têm problemas nessa área também. Aquele que mergulhar numa especialidade, e é uma frase comum que já se fala há muito tempo, hoje em dia sabe-se cada vez mais sobre menos. Aquele que se especializar no menos, não é? De um mais importante, está feito. É um excelente sucesso. Eu pediria só um segundo, eu vou chamar o intervalo, mas antes eu quero anunciar a próxima atração, que é o terceiro lugar. Terceiro lugar, Jimmy, com 25%. A arbitragem, que a coisa é enrolada. As mesas de julgamento estão abarrotadas de processos. Aquilo está tudo empilhado. Tem processo até do Rui Barbosa. O negócio é, não é? Então criou-se esse tribunal, essa arbitragem, que é um espetáculo. E aí, topas? Topa? Topou? Não topou? O que precisa? O que não precisa? Está fechado. Assina aqui. Tchau. Boa noite. Já voltamos com arbitragem num honroso terceiro lugar, com 25%, escolhido por 200 escritórios de gabarito em todo o Brasil. Estamos de volta com o tema Sucesso no Direito, recebendo com muito prazer o advogado especialista em Direito Tributário, que está lançando o livro Sucesso na Arte de Advogar. Eu gostaria que o Marcelo, por gentileza, focalizasse. E vai ter a noite de autógrafo, gente, na Saraiva do Shopping Pátio Paulista, no Piso Paraíso, no dia 29, agora do corrente. 23.
23 do corrente, às 19 horas. A hora está certa, às 19 horas. Que nem diz outro, não perdam. Muito legal. Bom, vamos falar sobre o terceiro lugar, que é a arbitragem com um honroso índice de 25%. Quem quer começar? Vamos... Primeiras damas. A nossa querida doutora Andréa. A arbitragem, para mim, é um tema que poderia ser assim, desenvolvido muito rapidamente, porque, efetivamente, nosso Poder Judiciário ele está abarrotado de processos e processos. A demora do Judiciário não causa realmente a justiça, que a gente já falou sobre isso um outro dia aqui no programa. E eu acho que a arbitragem ela tem muito campo para ser desenvolvida ainda. Efetivamente, a legislação ainda precisa ser aprimorada, como estava cortando a doutora Anise aqui, mas se a arbitragem fosse efetivamente aplicada nos contratos, nas relações jurídicas para realmente fazer um acordo, que é a melhor, às vezes a melhor opção seria um acordo, seria excelente para todo mundo, para todas as partes, menos custosa, mais ágil, e eu acho que todo mundo ficaria mais feliz com a solução dos conflitos de uma forma mais consensual e mais amigável. Doutora Anise, por gentileza. Eu faço essa consideração, Darcy, inclusive no meu livro. Na verdade, a gente fala em soluções alternativas de conflitos. E uma das propostas é que a mediação, a arbitragem, são tendências importantes. Mas hoje, no modelo atual, nós precisamos ter uma participação mais ativa e uma valorização do advogado nesse processo. Em alguns mecanismos, talvez as pessoas não saibam, foram criados alguns mecanismos de solução do problema sem a participação do advogado, fazendo com que esses acordos que saiam do judiciário acabam efetivamente não trazendo justiça. E eu falo isso, eu dou um exemplo. Eu gostei muito da tua frase quando você falou que o mais importante é a justiça. Quando eu pego o exemplo de dois irmãos, quando duas crianças brigam, a primeira coisa que ela faz é reclamar para a mãe. Quando a mãe nada faz, elas recorrem, elas vão ao pai, elas aprenderam o que é recurso. E quando o pai nada faz e chega o avô, elas vão falar com o avô, porque a criança sabe o que é o STF, mirim. E o que nós precisamos no direito, quando nós falamos na advocacia, por isso eu falo em arte, é solucionar conflitos. Por isso que eu acho que o agente, ao contrário do que muitos dizem, o advogado, ele não é uma pessoa que é conflito, ele é um agente da paz. Porque o dia que não tiver o advogado, as pessoas vão resolver tudo na violência. E é aí que nós vamos criando esse mecanismo. Portanto, a arbitragem tem uma tendência, ela é, como a Andréa colocou, ela é muito utilizada no direito estrangeiro, mas eu acho que ela ainda precisa de aprimoramento na legislação para a gente avançar como precisaria. E nós vamos chegar a uma época do personal advo, não é? Que vai dirimir áreas de conflitos entre casais beligerantes. Já existe hoje. Porque já tem, né? E uma coisa que eu falo, é a questão de como você administrar cada tipo de causa que você atua. Por exemplo, quando você tem uma briga de vizinho, você tem uma briga muito mais pessoal. Às vezes um pedido de desculpa, uma recomposição na questão das questões pessoais, da mágoa e tipo tal, esse tipo de situação pode resolver a situação. Agora, se nós estivermos falando de uma relação de dívida com o banco, não adianta chegar lá e falar, eu errei, desculpa. Então, assim, se você entender o tipo de demanda, e essa é a função do advogado, por isso é uma das dicas que eu aprendi vivendo, não sei se a Andréa concorda, mas é a gente estudar cada caso, cada causa com a sua particularidade, porque aí você extrai qual é a melhor estratégia para isso. Segundo lugar, Jimmy, com 41% de escolha entre os 200 escritórios de advocacia em todo o território nacional. Infraestrutura. Sua vez agora, pode Minha passar. vez. A infraestrutura, eu acho que esse momento no Brasil, nós vamos ter um problema mais relevante a curto prazo, porque nós estamos perdendo investimento por conta da crise econômica, isso é um problema grave. Isso é um problema que eu acho que envolve uma necessidade de segurança jurídica, porque o investidor estrangeiro, quando vem ao Brasil, ele vem com recurso, mas ele quer ter a certeza de que a legislação lhe garante confiabilidade para ele poder mudar. Nós temos um processo judicial que é moroso, o que traz insegurança jurídica, e nós temos um governo, infelizmente, que vem adotando uma política que é muito oscilante. A questão tributária hoje que nós vivenciamos, nós vivemos aí discutindo agora se teria a volta da CPMF, o que eu já digo de antemão, sou contrário, porque é um tributo
tributo antieconômico, porque ele tira dinheiro na medida em que o dinheiro circula na economia. Quanto mais o dinheiro circula na economia, você acaba tirando dinheiro com a CPMF. Então, no momento em que nós temos uma retração econômica, em que as pessoas estão parando de gastar, eu colocar um tributo que onera exatamente essa circulação econômica, ele é um tributo antiprodutivo e aumenta ainda mais esse momento de recessão. Então, essa questão de infraestrutura, a médio prazo, o Brasil tem um espaço muito grande para crescer. Em termos de portos, em termos de estrada, o Brasil ainda precisa de muita infraestrutura. Mas me parece que nesses próximos anos, dizendo a curtíssimo prazo, a médio prazo, sem dúvida nenhuma, é um mercado fantástico. Mas a curto prazo, por esse momento econômico, acho que nós vamos ter uma oscilação na parte de investimento. Doutor André. Eu concordo com o doutor Anísio, e eu acho que a curto prazo, o que pode surgir de oportunidade ainda, seria as quebras de contrato por conta do problema do investidor. Então, o investidor, exatamente por esse problema econômico, essa recessão... Por essa oscilação, exatamente, né? Ele previa investir e não vai mais investir, porque acho que às vezes o risco de uma quebra de contrato, às vezes é mais barata, menos custosa do que realmente colocar o investimento no país e praticar o investimento na infraestrutura. Então, eu acredito que nesse momento agora, a curto prazo, o que pode surgir de mercado seria realmente essa quebra de contratos, essa fuga dos investidores. O investidor fica menos agressivo. Ele fala, vou ficar no cantinho, vou me fingir de morto que eu ganho mais. Vamos esperar um pouco. Não é? Aí a coisa vai parando. Atenção, atenção para o primeiríssimo lugar, com honrosos 54%. Dos 200 maiores escritórios de advocacia do Brasil, o direito ambiental. E ao falar em direito ambiental, nós lembramos de imediato da doutora Andréa. Eu acho o direito ambiental fantástico. Eu já me declaro que eu sou uma ecochata, então eu sou pró-meio ambiente com tudo. E eu lembro que na época da minha faculdade, a gente, lá nos anos 2000, foi que logo, acho que em 98, doutor, me corrija se eu não estiver errada, criaram a lei que responsabilizava penalmente a pessoa jurídica. Era uma lei inovadora na época, não tinha quase material para fazer pesquisa, e eu, meio maluca, fui a fundo para fazer a minha monografia do curso de graduação nesse tema, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Embora eu advogo para as empresas, eu acho que o direito ambiental, ele tem sim que ser respeitado. Eu acho que não tem preço o dano ao meio ambiente. Então, o que a gente costuma fazer muito no meu escritório é a tarefa preventiva, ou seja, orientar as empresas, orientar os empresários dos riscos ambientais que cada atividade provoca, justamente para não ter um problema ambiental. Então, eu acredito que a área preventiva, no meu caso, ela é muito mais interessante, a parte de consultoria, do que realmente a parte repressiva, ou seja, defender atos de infração. Acho que até foge um pouco do meu sentimento com relação ao meio ambiente. Nós tivemos esses dias, acho que ontem, hoje, na Globo, no SPTV, imagens desses caminhões descarregando as caçambas de lixo, de entulho, em qualquer rua, de qualquer lugar, de qualquer bairro. Isso aí tinha que pegar o caminhão, apreender o veículo, responsabilizar a empresa e fazer a justiça ali na hora. Como é que pode? Uma empresa dessa tinha que fechar. Então, mas eles descarregam na maior cara de pau, doutora. Aí acho que é a questão da agilidade mesmo, porque essas empresas geralmente elas abrem uma, fecham, abrem outra, fecham. Sim. E na verdade, se realmente não fizer o que você disse de aprender mesmo os caminhões, as caçambas, não tem muita efetividade na parte prática do negócio, né? Doutora Anísio. Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos também repensar até outros mecanismos, como, por exemplo, a coleta seletiva de lixo, a fazer a parte de reciclagem. Então, assim, são tendências do direito. O direito ambiental, Darcy, hoje, ele abrange, além da questão só do meio ambiente, aquele rural que nós estamos acostumados, mas também o meio ambiente urbano, a questão da poluição sonora, da poluição visual. Então, são nichos de mercado que até mesmo nas grandes capitais existe demanda pelo direito ambiental, que é muito ligado a um outro novo mercado, que é o direito urbanístico, a parte de construção, a questão do ruído, de geração de fluxo de pessoas, a questão dos alvarás, do direito administrativo, o alvará de funcionamento. Tudo isso tem uma legislação muito específica e que não é dado na faculdade. Então, quando o colega se forma, isso é o que eu falo no livro, quando o colega se forma, ele aprende as matérias tradicionais, mas o mercado tem um espaço, tem uma demanda por uma série de conhecimentos específicos. E esses conhecimentos... Primeiro, uma observação, né? Que a
doutor André estava falando, acho que no outro bloco. Então não estaria na hora, doutor, das faculdades mudar um pouco o currículo, dar uma atualizada, tirar o pó um pouco? Essa é uma bandeira minha e uma luta minha há muitos anos. Eu acho que a faculdade de Direito, ela precisa preparar o advogado, e é isso que eu falo no livro, preparar o nosso colega advogado para o mercado, para as necessidades que de fato existem. Hoje, se você pegar as faculdades de Direito, grande parte do currículo, inclusive da LDB, feito pelo Ministério da Educação, são das áreas tradicionais. O exame de ordem, eu faço parte da comissão do exame de ordem há 10 anos, e eu prego uma reformulação do exame, muito mais prático, porque a prova é prático-profissional, e na verdade a prova não é prática, porque para ser prático você teria que fazer com token, porque para advogar hoje tem que ser no processo digital, por exemplo. E a faculdade não ensina o aluno a fazer um processo digital, a faculdade não ensina ele as novas tendências, até porque ela tem uma obrigação. Então o que eu tenho discutido muito e preparado, e eu tenho feito isso na UAB nos últimos 10 anos, foi... Eu criei, em 2004, uma coordenadoria de novos mercados de trabalho, que era da Comissão do Jovem, para mostrar para esses colegas que vinham ao mercado novas tendências. E, Darcio, vou te dar uma boa notícia. Hoje, eu tenho a alegria de ver que colegas que lá em 2004 começaram esse projeto, hoje são nomes destacados em áreas tradicionais, como, por exemplo, direito condominial. O número de prédios cresce cada vez mais e os conflitos no prédio aumentam. E é importante que haja um advogado para administrar isso. Outra área do direito que cresceu muito, a área de direito educacional, porque o Brasil tem demanda por educação. Se você vai em alguns países da Europa, a demanda, até pelo tamanho da população menor, é pequena. No Brasil, as faculdades são grandes, a área educacional é gigantesca. Então, essa é uma outra área nova. E, portanto, o que nós precisamos... Então, essa foi a ideia dos novos mercados. Depois nós fizemos a feira, eu propus a feira de novos mercados. Maravilhoso que tem a advocacia. Né? Tem muito grande. E depois, quando eu fui diretor de livrarias da CASP, eu criei uma seção que era de novos mercados de trabalho, porque a faculdade não ensina. A livraria não tem interesse, por exemplo, comercialmente falando, em colocar obras de direito aeronáutico, marítimo, internacional, porque não são obras com grande giro. E por isso, como não há demanda, não há procura, como não há procura, não há demanda. Lembrando aquela propaganda da bolacha, que se fazia no passado lá, vende mais porque é fresquinho e tal. Não é da minha época, mas eu lembro. Depois eu te mostro no YouTube lá a propaganda como era, eu te mostro. Então nós precisamos mostrar essas alternativas para que com isso todos tenham mercado de trabalho e quem ganha é o nosso cliente. Doutora André, existe alguma especialidade que se adeque melhor a uma advogada? Não, acho que não. Acho que, por exemplo, no meu caso... Então existem aquelas que fogem um pouquinho da postura feminina? Eu acho que não. Até, por exemplo, tem até seriados na televisão que mostravam mulheres em posições complicadas, como mulheres como delegadas, mulheres como policiais, mulheres como juízas na área penal. Eu acho que a área penal é uma área um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Mas as mulheres têm tomado bastante frente nessas áreas e têm saído com muito sucesso. Eu acredito que não tem esse preconceito, não. A área, por exemplo, a área tributária que eu advogo, tem muitas advogadas na área tributária. Meu escritório, como eu havia falado, só tem mulheres trabalhando. Então, não vejo assim um cenário de qual que é o melhor ambiente ou o pior. Não seria na ótica do preconceito, mas sim da praticabilidade de executar as funções, não é? É tipo uma advogada de direito internacional que viaja muito, isso e aquilo, talvez afaste um pouquinho, ela quer manter o lar, manter os filhos, manter o marido. É mais ou menos nessa ótica. Você tocou num assunto complicado, porque conciliar a tarefa de ser advogada, mãe, esposa, não é muito fácil. Então, realmente as pessoas têm que balancear isso. Em algumas áreas pode ser que... Mas mesmo advogada que não advoga na área de direito internacional, por exemplo, mas na área trabalhista, a gente teve uma colega minha que ela ficava toda semana, ela tinha que ir para o interior do estado de Goiás, porque ela tinha um cliente lá do escritório. Então, isso demandava o tempo dela. Então, realmente, acho que não existe áreas, mas existe a forma que você trabalha, o escritório que você trabalha, se existe uma flexibilidade de horário ou não, ou mesmo a carreira de magistratura, ou a carreira de delegadas, elas demandam muito da pessoa na parte profissional. Uma transferência, vai daqui, vai para lá, e de repente o marido trabalha mais perto, é complicado isso. Mas posso complementar, Darcio? Deve, Eu doutor. acho que as mulheres dão um show na advocacia. E eu acho que por uma habilidade, outro dia eu fiz uma postagem no meu Facebook, porque a mulher tem uma vantagem em relação a nós, que eu acho que é fundamental. A mulher, por ser a dona de casa, a que cuida do marido, dos filhos, que trabalha, ela é polivalente. Nós não, nós somos mais focados. Né? A mulher não, a mulher ela consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. 5? 1000 coisas. Eu até brinco. As fraquinhas. Eu brinco outro dia, eu pedi uma tarefa para um colega, a gente estava num grupo de colegas,
eu pedi para aí um bateu a cabeça aqui, outro lá. Eu pedi para uma colega advogada, em 3 minutos veio tudo organizado, sistematizado, arrumado. Então, as mulheres têm uma polivalência muito grande. E eu trago isso no livro, tem um capítulo falando da mulher advogada, e o curso de Direito começou no Brasil em 1827. E as mulheres só entraram no direito em 1900, 1898, 1900. Então, o direito foi construído 70 anos sem as mulheres. E a participação ativa foi só nos últimos 20, 30 anos. Então, as mulheres conquistaram um espaço que precisa avançar, mas elas demonstraram que tem realmente muita capacidade. Esse último bloco foi um verdadeiro vademecum dos nossos queridos convidados, os quais eu agradeço muitíssimo, o doutor Anis Kifuri Júnior, advogado especialista em direito tributário, está lançando o livro Sucesso na Arte de Advogar. O site é kifuri.com.br, vai aparecer na tela em poucos minutos e vai haver uma noite de autógrafos na Saraiva do Shopping Pátio Paulista, no Piso Paraíso, no dia 23 de setembro, às 19 horas. 23 do corrente. Na verdade, 23 eu escolhi essa data porque é quando começa a primavera. E assim verdade, como as flores vêm para o verão, se preparando e abrindo uma nova oportunidade de carreira e sucesso profissional. Muito bom, essa data. muito bom. E queria agradecer também a doutora Andréa. Doutor, fica à vontade para se despedir também. Obrigado pela sua presença. Eu quero aproveitar esse momento, Darcio, agradecer, dizer da satisfação que está aqui no seu programa, cumprimentar também, agradecer o Carreiras, a Andréia aqui comigo e principalmente a você, telespectador, pelo carinho da audiência. Queria convidá-lo a visitar o site, que é o www.kifuri.com.br e será uma grande alegria recebê-lo no dia 23 de setembro, a partir das 19 horas, lá no Pátio Paulista, na Saraiva. Doutora Andréa Giuliani Negrisolo, advogada e sócia do escritório Giuliani Advogados. O site é www.giuliani.com.br e tem um telefone de contato aí na tela também. Doutora Andréa, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço a todos os telespectadores também pela paciência e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Ao Darcio, doutor Kifuri, muito obrigada a todos.